Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês aí, meus irmãos, minhas irmãs, todos vocês que nos acompanham aí por meio das nossas redes sociais, pelo YouTube. Como é bom poder estar aqui com você nessa manhã de domingo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, pastor. Com muita alegria também aqui que nessa manhã nós estamos juntos, para poder aprender um pouco mais da palavra de Deus. Não podia deixar de agradecer a Deus por todo o recurso que Ele tem proporcionado a nós, mesmo em todo esse momento de crise, todos esses problemas que nós temos vivido, nós temos recurso para poder continuar pregando, continuar ensinando a palavra de Deus. Amém. E como a palavra diz para nós que nós devemos dar graças em todas as situações, graças a Deus, pois Ele tem cuidado de nós e tem dado aquilo que a gente precisa. Amém, maravilha! Glória a Deus por isso. Vamos lá, gente. Hoje é domingo de Páscoa. Nós vamos conversar um pouquinho aí sobre o que é a Páscoa. Vamos compartilhar um estudo bíblico com você. Quero destacar a importância de você inscrever-se aí nos nossos canais, de você compartilhar e curtir nas nossas redes sociais as páginas da igreja. Você ajuda a gente a chegar ainda mais longe, a alcançar mais pessoas com o Evangelho de Cristo, com a pregação genuína da Palavra de Deus. Quero lembrá-los também que estamos arrecadando alimentos. Então, toda quarta e sábado, de 2 às 17, a igreja está aberta. Se você quiser trazer algum alimento para que a gente possa montar cestas básicas e abençoar famílias, você pode trazer aqui na igreja. Se necessário, buscamos até na sua casa. É só mandar uma mensagem aí no Fala Comigo, no número que você já conhece, tá bom? Antes mesmo de começarmos nossa escola bíblica, quero mandar um recadinho aí para todas as crianças. E quem vai dar esse recadinho para você é a tia Kelly. Então segura aí, criançada! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então, estou passando aqui para dizer para vocês que eu estou morrendo de saudade, estou com muita saudade de vocês voltarmos à nossa atividade lá na igreja. Queria dizer para vocês o seguinte: seja forte e corajoso. Josué diz isso para a gente. Nesse momento que nós estamos passando, nós precisamos não ter medo, ser corajoso para a gente poder enfrentar toda essa situação que a gente está passando, tá bom? E logo, logo nós estaremos juntos, reunidos no Senhor, lá na nossa igreja. Bem, gente, bom dia, Como nós já comentamos com vocês, hoje nós estamos aqui para poder dividir um pouquinho mais aí da palavra de Deus com vocês. E como é final de semana de Páscoa, nós vamos estar estudando o que é a Páscoa. Vamos estar indo lá no capítulo 11 do livro de Êxodo e no capítulo 12 para entender como tudo aconteceu, como foi que se sucedeu a primeira Páscoa. E aí, o que a gente vai aprender? Lá no capítulo 11, nós vamos ver que Moisés vai falar para Faraó sobre a 10ª praga. Essa 10ª praga, Deus já havia dito para Moisés que depois dessa 10ª praga, o Faraó libertaria o povo de Israel do Egito. E como foi esse diálogo de José com o Faraó? Nós vamos ver isso lá no capítulo 11, no versículo 4 até o 8, que diz assim, Moisés disse, pois, a Moisés ao Faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todos os primogênitos das criaturas do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. Em grande ira, Moisés saiu da presença de Faraó. Essa foi a última vez que Moisés se dirigiu a Faraó. E como das outras vezes, Faraó rejeitou a palavra de Moisés e endureceu ainda mais o seu coração. Mas antes de seguir em frente, eu sei que pinta assim no nosso coração a dúvida: por que os primogênitos? Porque naquele contexto histórico, os primogênitos eles eram considerados especiais. E no caso do primogênito do Faraó, ele além de especial, ele era considerado sagrado. Porque para os egípcios, o Faraó, ele era a encarnação de um Deus na face da terra.
e o seu sucessor seria o seu primogênito. E então, Deus, ele diz para Faraó, olha, liberta o meu primogênito, para que eu não mate o seu primogênito. E Faraó, como disse antes, com o coração endurecido, faz o quê? Aumenta ainda mais a agressividade sobre os escravos. Tenta matar todos os recém-nascidos, porque ele naquele momento endureceu muito o seu coração. E aí nós vamos ver sendo aplicada nessa situação a lei da semeadura, ou seja, você colhe aquilo que você planta. Nesse momento a gente vai ver que Faraó, ele não entende a misericórdia de Deus. E existem alguns passos que precisam estar muito forte no nosso coração, que são eles: o aviso, a misericórdia e a graça. Moisés, depois desse papo duro com o Faraó, ele se retira da presença do Faraó e vai dizer para o povo, vai ensinar o povo como o povo precisaria se preparar para essa situação. Ou seja, como seria a primeira Páscoa. E aí, a gente vai poder olhar isso lá no capítulo 12 de Êxodo, do versículo 1 ao 8, vendo toda essa instrução dada por Moisés. E diz assim, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano de vocês. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deverá dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-o até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue na lateral e nas vigas superiores da porta das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Meus irmãos, esse texto ele vai dizer para nós como era realmente aplicada, como foi a primeira Páscoa aplicada naquela situação. E tem alguns elementos que a gente precisa entender o significado de cada um deles. O primeiro elemento, o cordeiro, ele espelha para nós já o nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo ele sem mancha e sem falha, sendo assim como o nosso Senhor, sem pecado e sem mácula. Isso já estava sendo espelhado, o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse cordeiro, ele deveria ser assado por inteiro. Por quê? Porque não poderia ser quebrado nenhum osso desse cordeiro. Como eu disse anteriormente, como ele espelhava a Cristo, e o profeta Isaías já tinha, para frente, vai profetizar sobre o Messias, dizendo que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Aquele espelhamento do cordeiro precisava ser já o que iria estar acontecendo com Cristo. Então ele deveria ser assado inteiro, não poderia ser partido. E deveria ser assado também porque era o meio mais rápido de se preparar aquele cordeiro. Como nós vimos no texto também, o sangue daquele cordeiro precisava marcar as portas de onde o povo de Israel estaria, para que o anjo da morte não os tocasse, para que livrassem todo o povo de Israel da morte. E assim, é muito bacana a gente entender que o que livra o povo da morte, na verdade, não é a vida do cordeiro, mas a morte do cordeiro. Precisava-se do sangue do cordeiro para poder marcar as portas. E aí, nós vamos ver lá em Hebreus 9:22, que diz que sem derramar de sangue não há remissão de pecados. Então, meus irmãos, nós vemos que até mesmo nos dias de hoje, muitas pessoas elas creem na vida de Jesus, creem que Jesus veio, creem que Jesus fez milagres, mas não conseguem reconhecer que só através da morte de Jesus Cristo é possível alcançar a salvação. É só o sangue do Cordeiro que marca
aqueles escolhidos de Deus, para que eles não alcancem a morte. Sabe, a gente também precisa entender que nessa cerimônia ainda havia mais 2 itens, que eram as ervas amargas e o pão asmo sem fermento. As ervas amargas, elas trazem o sentido de fazer com que o povo lembre de como era amargo, de como era duro o período de escravidão no Egito. E aí nos faz lembrar, né, e refletir de quanto era amargo quando nós éramos escravos do pecado. O pão asmo, ou seja, o pão sem fermento, ele mostra a pressa que o povo tinha em preparar aquela refeição e mostra também que, como para os israelitas, o fermento, ele trazia uma questão de impureza, mostra a pressa de tirar a impureza das nossas vidas. Nós precisamos tirar tudo aquilo que não é de Deus, nós precisamos tirar isso das nossas vidas. E nós precisamos ter pressa para fazer isso. Muitas das vezes nós ficamos postergando as nossas ações em sair, em fugir do pecado. E na verdade, nessa situação nós vemos que nós precisamos fazer isso de forma muito rápida. Então, nós temos esses 3 elementos. A carne assada do cordeiro que foi morto para que marcassem as portas. Nós temos a erva, que traz o sentido da lembrança de como era duro, de como era ruim o período de escravidão no Egito. E nós temos o pão, demonstrando a pressa e o sentido de tirar a impureza e o pecado das nossas vidas. Lá no versículo 9 até o 11, ele vai trazer mais algumas orientações que é primordial que a gente entenda. Diz assim: não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cintos no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Sabe, essa instrução que o Senhor dá através da palavra dele mostra que o povo precisava estar pronto para sair do Egito. O lombo cingidos ou cinto no lugar traz para nós o sentido de que a roupa deveria estar com suas pontas todas presas, para que, se eles precisassem sair rápido ou sair até mesmo correndo, eles estivessem prontos. As sandálias nos pés indica que não dava tempo de esperar para poder calçar a sandália para depois sair do Egito. Era um costume do povo de Israel tirar as sandálias para essas ocasiões. E neste momento Deus instrui que não, que era para ficar com as sandálias nos pés. Mostra também que deveria estar com o cajado na mão. O cajado, ele era o costume de qualquer viajante. Ele servia como apoio e ele servia também como proteção contra alguns animais ou até mesmo contra um bandido. Então o cajado, ele tinha também esse sentido de proteção. Isso mostra pra gente que naquela primeira Páscoa o povo, ele não tinha tempo a perder. Ele tinha que estar pronto para poder sair do Egito. E a gente vai ver que o sentido, da palavra Páscoa significa passagem. Significa tanto a passagem do povo do Egito, do povo de Israel saindo da escravidão do Egito para a terra prometida, quanto a passagem do anjo da morte. E aí, seguindo, no versículo 12 e 13 diz o seguinte: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar a casa em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. E aí nós vemos
como foi, né, a primeira Páscoa, como ela realmente aconteceu e como o povo precisava estar preparado, né? Isso aí, e depois de toda essa explicação aí que o Rodrigo trouxe pra gente a respeito de como que aconteceram todos os fatos envolvidos nessa 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, e então a salvação dos primogênitos de Israel por meio do sangue do Cordeiro, Moisés então vai instituir dentre o povo de Israel o que a gente chama de festa dos pães asmos. Basicamente, para a gente compreender o que era essa festa, ela seria realizada anualmente, com 7 dias eles comeriam apenas pães sem fermento, e mais que isso, não poderia haver dentro de casa alguma qualquer tipo de fermento. Era uma forma que eles passavam dentro de casa, tirando todos os fermentos e lançando fora. E era interessante isso porque todas essas questões eram realizadas como um memorial. Porque no primeiro dia da festa havia uma celebração e também no último dia da festa havia outra celebração. E quando se começava aqui essa celebração eliminando o fermento de dentro de casa, eu fico imaginando as crianças, e isso é histórico, tá? As crianças entravam com seus pais dentro de casa, tirando todos os fermentos de casa, representando assim, como se estivessem tirando todas as impurezas da sua família, de dentro da sua casa. E aí entra exatamente a questão que nas nossas vidas nós também devemos fazer o mesmo. De olhar para dentro de nós e eliminar então todas essas impurezas que tanto carregamos nos nossos corações. Dito isso, Moisés institui a festa dos pães asmos. E logo depois disso acontece exatamente tudo isso aí que o Rodrigo já listou para a gente. Então vai acontecer do povo se reunir, pegar o cordeiro, passar sangue nos umbrais das portas, fazer a carne assada, todos do jeito que eles tinham estar preparados, com a sandália, com o cajado, com os lombos cingidos. E tudo isso eles prepararam e fizeram exatamente como Deus mandou. Agora uma coisa eu queria destacar. Nenhum primogênito foi salvo por ser israelita. Mas todo primogênito que foi salvo só o foi por causa do sangue derramado e que havia sido colocado na porta da sua casa. O que você precisa entender também é isso. Ninguém será salvo por seus próprios méritos, mas somente há salvação no sangue poderoso de Jesus Cristo, o Senhor. E é isso também que é uma lição muito importante que a gente precisa entender. Então, resumindo, toda essa história contada é para você compreender o que era realmente a Páscoa. Todos os anos eles fariam a festa chamada Páscoa e dos Pães Asmos. Para quê, pastor? Para que todos os anos, quando eles se reunissem para comemorar a festa da Páscoa, os mais novos se aproximariam dos mais velhos e iriam perguntar: o que estamos fazendo? Por que estamos fazendo isso tudo? Por que carne de cordeiro assada? Por que o sangue derramado? Por que ervas amargas? Por que pão sem fermento? E toda essa explicação que você já ouviu era dado aos mais novos. E isso iria passando de geração a geração. E todos do povo de Israel conheceriam a história da Páscoa, ou seja, a história da passagem do anjo da morte, livrando todos os primogênitos de Israel por causa do sangue do Cordeiro. E aí isso tudo aponta também para os nossos dias de hoje, a partir de Cristo Jesus. E aí, meu irmão, presta atenção. O que a Páscoa é para os judeus, a celebração da ceia do Senhor é para os cristãos. E aí eu acho legal, pastor, a gente, depois de todo esse estudo, né, de olhar para como foi realmente essa Páscoa, a gente explicar por que não fazer a ceia online, né? Por que não aplicar isso como algumas outras pessoas têm feito, né? Exatamente. E é aí que a gente quer entrar numa questão que hoje é muito atual e nós temos visto algumas igrejas realizando aqui o que a gente tem chamado de ceia online ou ceia virtual. A grande questão é, devemos ou não fazer o mesmo? É válido ou não fazer isso? E aí vamos lá então entender algumas coisas. Compreendemos tudo o que é a Páscoa e agora no final eu
trouxe você para o entendimento de que Páscoa para nós é a celebração da ceia. Por que essa diferença, pastor? Porque para os judeus, a Páscoa é a passagem do Egito para a Terra Prometida do anjo da morte que foi liberto todos os primogênitos. E para nós, o que é? A ceia também é a passagem daquele que veio, se fez carne, habitou entre nós e como Cordeiro de Deus entregou sua vida e derramou seu sangue nos nossos lugares. Daí passamos da morte para a vida, passagem. Passamos da escravidão para a liberdade. E isso só é possível em Jesus Cristo, Senhor. Amém. Então, pastor, por que não realizar a ceia virtual? Primeira razão, nós, como batistas, historicamente compreendemos a ceia e por meio da interpretação bíblica como um memorial. Algumas outras denominações e também outras religiões cristãs entendem a ceia como Eucaristia, ou seja, que há a presença de Cristo nos elementos da ceia. Nós não compreendemos assim. Nós entendemos que a ceia é um memorial, porque Cristo disse: façam isso em memória de mim. Ou seja, não entendemos que a ceia concede graça, que ela cura, que ela salva, porque ela não faz isso. Quem cura, quem salva, quem concede graça é Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus. Então, se entendemos que realizar a ceia não concede graça, não há nenhuma dificuldade de ficarmos um tempo sem realizar a ceia por questões como nós estamos vivendo hoje. Sabe por quê, querido? Porque senão nós estaríamos entrando em algumas contradições. Se a gente decide realizar a ceia de forma online, porque nós não podemos ficar um mês sequer sem celebrar a ceia, nós estaremos, por exemplo, indo contra aquilo que a gente ensina, que nós não levamos ceia, por exemplo, na casa dos acamados e lá nos hospitais, para aqueles que não podem estar no culto da igreja, na ceia do Senhor. Haveria uma contradição, então, naquilo que a gente ensina, daquilo que a gente realmente está vivendo. Então, primeira coisa, entenda, a ceia, ela é um memorial. Não estaremos desobedecendo a Deus em não realizar a ceia nesse período de quarentena. Pelo contrário, valorizaremos ainda mais a ceia do Senhor. Sabe por quê? Porque, em segundo lugar, o sentido da ceia, ela é a comunhão e a união do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a ceia celebra a comunhão do corpo de Cristo. É quando nós reunidos estamos como igreja, compartilhamos do mesmo pão e do mesmo suco de uva, que representa o corpo e o sangue de Cristo na cruz. E isso só é possível com a igreja reunida. E isso não acontece de forma virtual e online. Ainda que toda a igreja esteja acompanhando as transmissões dos cultos, nós não estamos juntos, reunidos, compartilhando do mesmo pão e do mesmo suco de uva. Isso não é possível. Algumas coisas não são possíveis fazer à distância, como dar um abraço, dar um beijo, e isso não é possível também com relação ao corpo de Cristo reunido. Seria como se estivéssemos imaginando cada parte do corpo num lugar separado e cada um lá participando da ceia. Isso não seria exatamente a união do corpo, como realmente a gente ensina a partir da palavra de Deus. A questão aqui, entenda, não é estar no templo ou não estar no templo. A questão é estar reunido como igreja, aonde quer que seja. Ok? Certo? Joia. E a última razão, eu quero te deixar uma coisa. Há um texto bíblico que regulamenta a celebração da ceia do Senhor, que está lá em Coríntios. E Paulo, quando escreve na primeira carta aos Coríntios, em especial no capítulo 11, eu quero deixar para você que nos versículos 17, 18 e 20, 3 vezes aqui ele repete a mesma palavra grega, que traz a ideia de estar literalmente juntos, reunidos, e não de forma aleatória, mas no mesmo lugar, que é a palavra vos ajuntais. Porquanto vos ajuntais, no versículo 17. Versículo 18, quanto vos ajuntais como igreja. Versículo 20, quando vos ajuntais no mesmo lugar. Então, meu irmão e minha irmã, a gente precisa entender que é importante e necessário que a igreja esteja reunida no mesmo lugar para a realização da ceia do Senhor.
como alguém talvez em casa sozinho estaria compartilhando dessa comunhão, Rodrigo? Não. E talvez, pense um pouquinho mais comigo, talvez você esteja em casa e o seu marido ou sua esposa não seja cristão. E como você vai compartilhar dessa ceia sem que ele esteja com você? Pense um pouco mais. Alguns nossos irmãos não têm acesso como você tem na internet. E talvez alguns deles nem sequer saberão que nós realizaríamos a ceia de forma virtual. Isso seria discriminar aqueles que não podem estar conosco. Nós estamos excluindo aqueles que não têm o mesmo acesso que nós temos. E além de todas as razões bíblicas que a gente tem para não realizar a ceia desta forma, ainda existem essas questões de excluir aqueles que porventura não poderão estar conosco. Para a gente resumir tudo isso, se a gente realiza a ceia de forma virtual, a gente cria alguns precedentes. Primeiro, como depois disso tudo passar, o pastor poderá chegar para um irmão que talvez já com a igreja toda reunida estiver em casa e ele me ligar e falar assim: pastor, hoje eu não vou na igreja, eu vou ceiar aqui de casa. É celebração da ceia, mas eu não vou acompanhar o culto pela internet e vou ceiar daqui de casa. E como que eu poderia dizer para ele assim: não, você não pode fazer isso? Não, como não, pastor? Se a gente já fez isso num tempo em que a gente não podia estar reunido. Se a gente podia fazer lá, eu posso fazer agora também. E aí a gente vai quebrar essa união do corpo, essa comunhão. E aí a gente vai começar a dar também precedentes para aqueles que são chamados de desigrejados. E vamos dar razão a eles de que é possível ser igreja sem estar na igreja, sozinhos. E isso não é possível. Nós vamos abrir precedentes, queridos, também para outras questões, como por exemplo o batismo. Eu já vi imagem de pastores tentando realizar batismo virtual também. Como isso é possível? Se um precisa estar levando o outro à água e trazendo de volta. E como nós faríamos isso? Nós vamos abrir precedentes também para dizer que a ceia, ela concede graça, mas não concede. Ela é memorial. E querido, comigo, não é tempo agora de celebração. Agora é tempo de choro. Agora é tempo de oração. É tempo de joelhos dobrados. É tempo de a gente poder se voltar para o Senhor e clamar a Ele por misericórdia. Assim como as ervas amargas que nos faziam lembrar do amargo da escravidão, agora é tempo de nos lembrar como que é amargo não se reunir como igreja de Cristo. E aí, quando a gente puder voltar, no primeiro culto que a gente se encontrar, a gente vai fazer uma festa. E nesse dia celebraremos a ceia do Senhor com tanta alegria, porque acho que como nunca a gente experimentou, a gente vai se alegrar muito mais com a comunhão da igreja, com a união da igreja de Cristo, juntos novamente, celebrando ao Senhor. Então, eu penso que não celebrar a ceia de forma virtual valoriza ainda mais a ceia, porque a gente está deixando muito claro para você e para todos que, olha, não é possível realizar a ceia sem que a igreja esteja reunida. Valorize a comunhão da sua igreja, valorize a união do corpo de Cristo e valorize esse memorial que nos faz lembrar do sacrifício de Jesus e nos faz apontar para a vinda dele naquele glorioso dia, onde que então toda a igreja universal estará reunida com o Senhor, celebrando, adorando e cultuando ao Deus eterno, o nosso Senhor Todo-Poderoso. Amém? Por estas razões, nós não vamos celebrar a ceia do Senhor de forma online. Vamos destacar a importância da Páscoa, destacar a importância de fazer essa ligação de que a Páscoa aponta para Cristo e fazer com que você em casa esteja com sua família refletindo em tudo isso. E lembre-se, é necessário que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre sua vida, para que você agora possa experimentar a Páscoa que talvez você nunca tenha experimentado na sua vida. Essas são as razões pelas quais nós vamos fazer desta forma e realizaremos a ceia do Senhor no primeiro culto que voltarmos a nos reunir. E será uma grande festa e eu te espero aqui para a glória de Deus. Amém? Amém, Rodrigo? Amém. Tudo Ótimo, claro? Ótima explicação, pastor, ficou muito claro. Eu acho que nós vivemos um tempo onde nós precisamos ainda mais esclarecer o porquê fazemos
as coisas, né? Exatamente. E assim, foi muito bacana, agradeço pelo esclarecimento, como eu disse com você ontem, para mim já tinha sido fantástico, né, estudar isso e ver isso, e agora fica muito mais claro o porquê de não realizar. Parabéns Amém. aí pela forma e pelo estudo, ficou muito legal mesmo, bacana. Legal. Amém, querido? Vamos orar então? E depois de toda essa explicação de como surgiu a Páscoa e como é que a ligação da ceia do Senhor existe e as razões pelas quais nós não vamos realizá-la de forma virtual, eu quero convidar você a fazer aquilo que eu lhe disse agora, a orar. E aí na sua casa, você agora mesmo chorar com o Senhor. Porque é tempo de chorar, é tempo de nos arrependermos, é tempo de nos lembrarmos de como é valoroso estar em comunhão com a igreja do Senhor. Vamos orar. Pai querido, eu quero nesse momento colocar as nossas vidas em Tuas mãos. Perdoa-nos. Perdoa-nos, Pai, por tantas vezes que não valorizamos a casa do Senhor como igreja reunida. Perdoa-nos porque tantas vezes não valorizamos, ó Deus, o estar em comunhão com a Tua igreja. Estamos sentindo na pele agora, Senhor, como que faz falta a gente se encontrar dominicalmente, a gente se encontrar semanalmente, a gente poder se abraçar, a gente poder estar junto, a gente poder cultuar junto, porque culto não é assistir nada, mas é cultuar, é fazer, é ir além. Pai, nos ajude a compreender ainda mais o valor e a importância da ceia do Senhor. E porque estamos sendo privados dela nesse momento, nós queremos, ó Deus, ainda mais entender como que ela é importante para as nossas vidas. Assim como a celebração da Páscoa e da festa dos pães asmos para os judeus era um simbolismo, era um memorial de tudo aquilo que já havia acontecido, a ceia também é um memorial para cada um de nós, como igreja do Senhor, nos lembrando daquilo que Cristo fez por nós na cruz, nos dando vida, passagem da morte para a vida, passagem da escravidão para a liberdade. Agora nós somos livres no Senhor Jesus Cristo e nós te louvamos, nós te adoramos, porque a Páscoa que celebramos não é a Páscoa do chocolate, não é a Páscoa dos judeus, mas é a Páscoa de Cristo, aquele que se entregou por nós, deu sua vida em nosso lugar, derramou o seu sangue e nos fez alvo mais que a neve. Nós te louvamos e nós te adoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridão, que Deus te abençoe. Até a próxima. À noite estaremos juntos no culto às 19 horas. Um abraço e até mais. Um abraço, valeu.